Novela A Gata, quinta, 2 de novembro. Paulo, Lorena, Mônica e Mariano retornam de viagem. Dona Rita expulsa a Esmeralda de sua cabana por ela não ter aceito se casar com Domênico. Mariano diz a seus pais que Paulo se casou com Esmeralda e também os revela diante do irmão que anulou o casamento. Paulo se zanga e enfrenta sua família. Mariano confessa que foi seu pai quem lhe mandou anular o casamento com Esmeralda. Paulo discute e diz que eles não tinham nenhum direito de se meter naquele assunto. Damião ajuda Esmeralda para que ela viva decentemente. Paulo pergunta por Esmeralda para Verônica. Verônica diz que Esmeralda esteve ali na mansão uma vez enquanto ele ainda estava viajando. Paulo diz que então Esmeralda o procurou e pede mais informações. Verônica diz que ela falou com a senhora Lorena e que proibiu que todos tocassem no nome de Esmeralda naquela casa. Dora escutou tudo e, com a língua solta, Dora vai correndo atrás de Lorena e conta que Verônica disse ao senhor Paulo que a gata esteve ali e conversou com ela. Lorena se irrita e garante a Dora que vai demitir Verônica. Dora diz à patroa que Paulo pediu que Omar o levassem para ver a gata e que agora tudo está em risco. Virgínia retorna da Itália e Paula abraça a irmã. Todos se abraçam felizes pela família estar reunida. O advogado de Silencioso entra com uma ação contra Augusto Martins. Esmeralda se instala na casa que era de Mercedes e Damião. Rita a visita e pede sua ajuda. Esmeralda oferece comida e pede que ela se retire. Virgínia diz a Paulo que Esmeralda sofre muito por ele. Ela recomenda que ele vá atrás dela, pois tudo o que disseram sobre ela pode ser mentira. Lorena pede a Augusto que faça algo para impedir que Paulo procure Esmeralda. Ele responde que Rita está ajudando. Rita vai atrás de Domênico e ele diz que a maldita gata o devorou como se devora uma presa. Rita diz a Domênico que vai ajudá-lo a se vingar da gata por tê-lo desprezado. Augusto relembra à esposa que ela foi sua cúmplice em tudo. Gozou de todos os privilégios da riqueza e que agora é tarde para arrependimentos. Ele diz que os dois vão assumir juntos a responsabilidade do que fizeram. Silencioso pede a Damião que convide a Esmeralda para jantar em sua casa. No dia seguinte, Damião vai atrás dela e diz que o Silencioso a convida para jantar em sua casa e revela que Augusto Negrete é o responsável por ele ter passado vários anos na prisão. Esmeralda fica surpresa. Augusto diz a Lorena que a velha Rita é capaz de vender a alma para o próprio diabo em troca de migalhas. Lorena descobre que Paulo saiu e fica furiosa, pensando que ele foi atrás da gata. Paulo vai à cabana de Dona Rita procurar Esmeralda e encontra Domênico e diz que quer falar com ela. Domênico o confronta e pergunta o que ele quer falar com sua mulher. Domênico diz a Paulo que ele e Esmeralda tiveram um bebê. Dona Rita confirma a mentira. Paulo, furioso, pede a ambos que digam a Esmeralda que ela nunca valeu a pena. Paulo vê Esmeralda, ela corre até ele, mas Paulo se afasta sem escutá-la. Esmeralda sofre pelo desprezo de Paulo. E já no barranco, onde Paulo e Esmeralda costumavam se encontrar, Paulo sofre e chora por toda a situação. Omar entrega uma carta de Virgínia para Centavinho e a lê para ele. Esmeralda diz a Jacira
que Paulo procurou por ela, porém não quis vê-la. Jacira pede que Esmeralda o esqueça. Ela estimula que Esmeralda se vingue de Paulo, ficando melhor do que ele. Centavinho diz a Omar que Virgínia é a mulher de sua vida e que até o dia de sua morte ela estará em seu coração. Paulo volta para casa e Lorena pergunta o que houve, pois ele parece alterado. Paulo diz que não aconteceu nada. Augusto sabe que o advogado Osório está reunindo provas para destruí-lo e diz a Lorena que prefere morrer do que ficar preso. Paulo diz a Mariano o que aconteceu quando foi atrás de Esmeralda e afirma que passou a desprezá-la. Mariano responde que Paulo foi um tonto e mereceu a traição de Esmeralda. Paulo diz que se casará com Mônica. Mônica chega nesse momento na mansão e pergunta a Paulo se é verdade o que ele acaba de dizer para Mariano. Paulo diz que sim, e Mônica ressalta seu amor por ele. Damião leva Esmeralda para conhecer o Silencioso. Os dois ficam frente a frente e Silencioso diz que sua casa é de Esmeralda também. Ele comenta com a moça que o rosto dela lhe é familiar. Da casa de Silencioso, Esmeralda vê Paulo conversando com Augusto e vai atrás dele. Esmeralda, diante de Lorena, Augusto e Mônica, diz a Paulo que ele é um covarde que a enganou. Augusto ameaça chamar a polícia se a Esmeralda continuar gritando em sua casa. Atrás de Esmeralda e tirá-la da mansão dos Martini, Paulo ordena que Esmeralda saia de sua casa, pois a sua presença suja o lugar. Esmeralda se irrita e quase o agride. Paulo a chama de selvagem. Paulo diz a Esmeralda que ela não é decente e diz que Mônica é sua namorada. Mônica solta seu veneno e provoca a Esmeralda, dizendo que ela sim vai amar Paulo como ela não soube fazer. Silencioso e Damião chegam ali. Silencioso garante a Paulo que Esmeralda irá se vestir de seda da cabeça aos pés, que ele vai querer voltar com ela, mas já será tarde demais. Esmeralda concorda com o Silencioso e diz que a única coisa que os ricos não perdoam é a pobreza. Augusto está chocado e reconheceu o Silencioso. Paulo percebe que o pai está paralisado e pergunta o que houve. Depois, a sós, Augusto diz a Lorena que ele é aquele homem que o mandou para a cadeia, mas que não foi condenado. Lorena diz a Augusto que ele vai ficar louco com aquela paranoia. Omar leva Virgínia para conversar com o Centavinho. Inês e Garibaldo vão para a cama. Garibaldo se sente manipulando Inês para que continue o ajudando nos assaltos. O Silencioso diz a Esmeralda que pode ajudá-la a se vingar de Paulo e sua família, mas ela tem que ir morar em sua casa. Esmeralda decide que deseja ver Paulo humilhado. Virgínia e Centavinho se tornam namorados e se beijam com muita ternura. Damião diz a Esmeralda que Paulo é tão canalha quanto seu pai e tão mau caráter igual a sua mãe. Silencioso tenta se aliviar com Esmeralda para ajudar em sua vingança com os Martins. Ele se aliando a Esmeralda, o plano dele pode dar certo. Sexta, 3 de novembro. Mônica agradece Paulo por terem esfregado na cara de Esmeralda o compromisso deles e ter lhe dado seu lugar. Paulo ressalta o grande desprezo que sente pela Esmeralda. Lorena diz que aquela garota
não passa de uma ridícula, uma mendiga, uma gata do lixão. Esmeralda diz a Silencioso que não pode aceitar morar com ele em sua mansão. Silencioso insiste para que ela aceite e diz que ela merece luxo e poder. Ele diz que os filhos dela também poderão morar em sua casa e ressalta que juntos destruirão os Martinez Negrete. Esmeralda aceita a ajuda de Silencioso. Depois, Esmeralda diz a Jacira que pensou melhor e não aceitará viver com Silencioso, porque Mercedes e Damião vivem às custas desse senhor. Jacira pede que ela aceite e é o melhor morar com ele, com o Silencioso, e que ele a tornará uma dama. Silencioso vai atrás de Esmeralda. Silencioso garante a Esmeralda que sua oferta é de boa fé, que apenas deseja ser como um pai. Inês flagra Garibaldo aos beijos com outra garota no lixão e se revolta. Ela sai aos tapas com a outra garota. Esmeralda responde a Silencioso que não deseja vingar-se de Paulo, pois Deus se encarregará de fazer a justiça. Lorena e Mônica comemoram o noivado da Mocréia com Paulo. Lorena diz que ela, sim, é a mulher ideal para seu filho. É educada, refinada e dócil. Mariano se recorda quando Lorena lhe pediu que oferecesse dinheiro a Esmeralda para que os deixe em paz. Mariano diz a si mesmo que Esmeralda é a única vítima de sua família e que não vai a prejudicar. Mariano começa a confundir seus sentimentos por Esmeralda. Ele vai até o lixão e procura por Esmeralda no barraco de Rita. Rita esclarece que Esmeralda já não vive mais com ela e está morando na casa de Damião. A cada dia que passa, Inês nutre mais inveja e ódio de Esmeralda. Garibaldo tenta se reconciliar com Inês, mas é em vão. Mônica diz a Paulo que deseja se casar com ele na igreja. Paulo não para de pensar em todos os momentos felizes que teve com Esmeralda. Mariano encontra Esmeralda e oferece ajuda financeira para ela e seus filhos. Esmeralda rejeita a ajuda a ajuda econômica de Mariano e diz a ele que avise Paulo que a única coisa que seus filhos precisam é do pai. Mariano responde que Paulo não tem nada a ver com essas crianças. Esmeralda renega dos Martins Negrete. Paulo acredita que seu pai é um homem honrado e deseja ser igual a ele. Lorena diz ao filho que vai chamar Eugênia, mãe de Mônica, e seu pai para pedirem a mão da moça formalmente. Paulo concorda e pede que a mãe faça público sua relação com Mônica. O advogado Osório diz ao Silencioso que vai acusar Augusto Martins Negrete de fraude, falsificação e roubo. Osório garante a Silencioso que ele receberá uma indenização, recuperará seus bens e terá seu nome limpo. Silencioso fica satisfeito e diz que quer que Augusto fique na ruína. Enquanto isso, Augusto está desesperado, temendo que Silencioso destrua-o por completo. Mais tarde, Silencioso volta a visitar Esmeralda e Rita aparece por ali. Rita pergunta se ele é o ricaço que tirou Damião e Mercedes da pobreza. Esmeralda pede que Rita pare de incomodar. Silencioso fica surpreso ao ouvir o nome de Rita e tem a impressão que a conhece. Mariano não para de pensar em Esmeralda e começa a se apaixonar por ela. Ele diz a si mesmo que ela é a melhor mulher que já conheceu. Silencioso pede a Damião
que conte tudo o que sabe de Rita e de Esmeralda. Damião diz que não sabe muito, apenas que Rita havia dito que a mãe de Esmeralda era uma cantora. Mariano diz aos pais que tentou oferecer dinheiro para Esmeralda, mas ela não aceitou. Ele diz que Esmeralda lhe fez se sentir humilhado, porque não aceitou o dinheiro, e ainda jogou em sua cara a falta de compromisso de Paulo. Lorena insulta Esmeralda e Mariana a defende, pedindo que ela pare de dizer aqueles absurdos sobre a gata. Mariano enfrenta a mãe e diz que o que fizeram foi 1000 vezes pior do que supostamente Esmeralda os fez. Mercedes pergunta a Damião o que tanto silencioso quer com Esmeralda. Damião diz que isso é um assunto privado. Mercedes pensa que silencioso quer Esmeralda como mulher. Mas Damião garante à mãe que não é isso. Mariano garante a Lorena que os filhos de Esmeralda são sim de Paulo. Ele diz que o garotinho é o retrato vivo de seu irmão. Lorena se nega a acreditar e diz que 1000 vezes maldita seja a gata. Ao ver como o filho defende Esmeralda, Lorena confronta-o, perguntando se ele está apaixonado por ela. Paulo chega ali e pergunta por quem Mariano está apaixonado. Mariano se retira sem responder a pergunta. Silencioso vai atrás de Rita e pede que diga quem são os pais de Esmeralda. Rita confirma que a mãe de Esmeralda era cantora e o pai se chamava Fernando Santa Cruz. Silencioso entra em choque ao descobrir que Esmeralda é sua filha, que teve com Branca há alguns anos. Ele revela para Rita como Fernando Santa Cruz e como o pai de Esmeralda. Rita revela silencioso que foi um homem que entregou Esmeralda para ela. Silencioso diz a Rita que ela ficou com Esmeralda para explorá-la e a partir desse momento em diante terá que obedecer-lhe. Rita, muito assustada, aceita fazer tudo que Silencioso lhe ordena. Silencioso suborna Rita para que ninguém mais saiba que Esmeralda é sua filha, pois ele deseja ganhar seu carinho. Rita agora compreende porque nas cartas dizia que a vida da gata iria mudar. Silencioso procura Esmeralda e diz a ela que foi o melhor amigo de seu pai e, por isso, deseja que ela aceite viver em sua casa, para que assim ganhe seu afeto. Esmeralda fica emocionada, mas decide permanecer onde está. Mais tarde, Silencioso passa em frente da mansão dos Martins Negrete e observa Augusto dentro do carro. Augusto vê os dois, ficam cara a cara e Silencioso jura a si mesmo que o desgraçado do Augusto vai pagar por tudo que fez a ele e a Esmeralda. Augusto se aproxima de Silencioso e pergunta quem é ele. Dona Rita pede perdão a Esmeralda por todos os maus tratos. Esmeralda fica sem entender. Silencioso ameaça Augusto por todo o mal que ele fez a Esmeralda. Augusto pensa que Esmeralda e Fernando são amantes. Silencioso responde que não permitirá que Augusto manche a honra de Esmeralda e lamenta que seus bebês tenham o sangue dos Martins Negrete. Silencioso, muito feliz, diz a Damião que Rita confirmou que Esmeralda é sua filha. Damião se surpreende com a revelação e responde que Esmeralda só aceitará viver com ele se souber que se trata de seu pai. Lorena vê Mariano de saída e questiona para onde ele está indo. Mariano responde que não é Paulo para ela o tratar como marionete. Lorena se irrita, mas Mariano nega dar explicações à mãe. Augusto chega em casa e Lorena diz ao marido que Mariano também está apaixonado pela gata. Augusto confronta Mariano,
se o que Lorena disse é verdade.